nossos seminários de hoje. O grupo 4, com o Enzo e o João Pedro, vão apresentar os seminários, que com certeza vai seguir o padrão dos últimos 3 e vai ser de excelente qualidade. Por favor, podem assumir o comando da sala de aula. Dá para me ouvir bem, só para ter certeza? Perfeito, tio. E outra coisa, voz de locutor, né? Obrigado. Bom dia, eu sou o João Eli e a gente vai apresentar sobre o drywall. Eu sou... Dá para me ouvir? Dá, tranquilo. Dá. Tá, eu sou o Enzo e a gente vai apresentar sobre o drywall, isso aí. Drywall? Que beleza. Bom, basicamente ele é um método bastante utilizado, bem consolidado já nos Estados Unidos e na Europa, e ele é usado bastante para fazer reformas em interiores. Assim, ele é muito utilizado também em edifícios, casas, mas ele é bastante para interior. E ele é bem fácil para fazer reforma ou obras assim de curto prazo, sem fazer muita sujeira, assim. Ele é bem limpo e sustentável. Outra característica bem interessante é que existe um preconceito muito grande aqui no Brasil com ele, devido ao pouco conhecimento que as pessoas têm. Tipo, elas criam acaba surgindo muitas informações errôneas sobre esse conceito do drywall. E o objetivo do nosso trabalho, ele é basicamente tirar essa dúvida que as pessoas têm e esclarecer o que é esse sistema. Então, o surgimento do drywall está relacionado com 2 grandes incêndios em cidades dos Estados Unidos, mais precisamente em Chicago e Nova York, onde as construções eram extremamente vulneráveis ao fogo e levou à destruição e devastação de grandes áreas dessas cidades. Então, esses acontecimentos trouxeram à tona a necessidade urgente de se pensar em materiais para construção que fossem mais resistentes ao fogo. E, além disso, que fossem mais rápidos e com extrema eficiência na proteção contra fogo e as intempéries. O drywall surgiu em 1888 no Reino Unido, mas ela foi patenteada nos Estados Unidos pelo empresário Augustine Sacchetti, que registrou as chamadas placas Sacchetti, que elas eram formadas por 4 camadas de gesso molhado dentro de 4 folhas de papel, lã e camurça. Inicialmente, elas eram vendidas apenas como telhas à prova de fogo. E com o passar dos anos, empresas passaram a comercializar e aperfeiçoar essas placas. Só um pouquinho, que agora eu quero matar minha curiosidade já. Essa placa era uma telha, então? Isso. Era uma telha inicialmente. E eles foram aperfeiçoando para transformar em... E nos Estados Unidos tu está falando, né, Enzo? Isso. Os Estados Unidos é um país que tem um inverno terrível, né? Uhum. Então essa telha a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o isolamento. Não, por causa do material, viu, João? Fiquei curioso. Um material, assim, bem interessante. Pode continuar. Tá, então, dessa forma, por causa dos grandes incêndios, alterou muito o rumo do desenvolvimento urbano e da construção civil nos Estados Unidos e, posteriormente, no resto do mundo. Aqui no Brasil, foi introduzido bem mais tarde, um século depois, só em 100 anos depois, por iniciativa de um médico que fundou a primeira fábrica, e no início ela era apenas em paredes internas. Daí, apesar dos resultados positivos, o uso dessas drywalls eram muito iniciantes, tinha um enorme preconceito, que nem ele falou, e só 20 anos depois começaram realmente a fazer mais fábricas e a produzir mais, visando modernizar a construção civil aqui no Brasil. E como essas placas, ele disse, ela tem uma enorme diminuição no nível de desperdício e sujeira, e
e tem uma reduzida valorização na mão de obra. Bom, sobre a composição dele, basicamente ele é composto por três partes. Ele tem a parte estrutural, que é o perfil metálico, a parte do isolamento, que ela muitas vezes ela é opcional, na verdade. A gente vai explicar um pouco melhor daqui a pouco, mas ele pode ser tanto acústico quanto térmico. E as placas de gesso acartonado, que elas são a parte externa e fazem com que tipo o aparelho fique uniforme, não tenha, porque são várias placas juntas. E depois no processo ali de instalação tu acaba juntando e parece que é só uma. Para começar também uma tradução literal assim, o que que é drywall? Ele é basicamente parede seca. Por que que é parede seca? Porque na obra Vai. tu quase não usa água na produção. Tipo, no método convencional, tu usa bastante água para cimento, por exemplo, no convencional. E nesse método aqui não precisa. É um método bem limpo e bem sustentável. Tá, então aí tá o perfil metálico. O perfil metálico é essa partezinha branca ali no desenho. E eles são montantes metálicos de aço galvanizado. E esses são responsáveis pela parte estrutural do projeto. Ou seja, sustentam a estrutura. Se olhar bem ali no desenho, é a parte em branco ali dentro da parede que tá. Isso. Outro ponto é o isolamento. Como ele disse, o isolamento é opcional, mas quando utilizada é feita por lãs minerais e o material é inserido dentro da parede, oferecendo um conforto térmico e acústico. Sobre os tipos de placas de gesso, existem basicamente três. O primeiro é o branco, também chamado de ST na indústria, basicamente. O branco ele é o mais utilizado, ele é o mais comum. Ele é utilizado em todas as obras assim. E ele pode ser utilizado em paredes e forros de tetos. Aí tem os outros dois tipos, que são o verde e o rosa. O verde, ele é usado com adição de silicone e ele é resistente à umidade. Então ele é recomendado para banheiros ou locais perto como cozinhas e área de serviço. Então tu usa o verde e usa o bloco, a placa de gesso específica para a situação. Aí o tipo rosa, ele é utilizado para regiões perto de locais quentes, por exemplo, atrás de fogões e na cozinha principalmente, lareiras também. Ele é utilizado ali porque ele é resistente ao fogo, como já falei. Então, tipo, basicamente existem esses três tipos, o mais comum é um branco e os outros dois são utilizados em locais específicos. Então, a instalação é dividida em etapas e deve ser realizada por profissionais capacitados. A primeira parte dá com a fixação dos perfis metálicos nas lajes superiores e inferiores, e logo após isso é inserido os montantes, e entre eles o material responsável pelo isolamento termoacústico. E por fora utiliza-se as placas de gesso que o Eli citou, que são fixadas por parafusos e com a face externa no mesmo nível das placas. Outro fator também, para finalizar essa parte da instalação, ele é colocado uma pasta, depois uma fita adesiva, é uma fita de papel, na verdade, é colocado uma pasta, uma fita de papel, e daí finaliza com uma mão de tinta, por exemplo. Ele é bem fácil para pintar a parede, e daí a parede fica bem uniforme. Curiosidades e outras informações que a gente colocou sobre o drywall. Uma dúvida que surge bastante é se ele é resistente. Em relação à alvenaria, ele realmente não é muito resistente a choques, por exemplo, a batidas. Se tu, por exemplo, eu não sei se alguém já viu em programas assim americanos, surge bastante de obras, eles simplesmente dão uma marretada assim na parede e já derruba, parece que é muito frágil, mas ele é resistente a tremor, choques e vibrações assim. Então ele é bom. Sobre a vida útil dele, ele pode se estender por vários anos, depende muito do cuidado que tu tiver. Mas geralmente as fabricantes dão 5 anos de garantia do produto. Mas se for bem cuidado ali, se for utilizado no local correto, que eu expliquei os tipos de placa, ele pode durar por vários anos.
Outras dúvidas que surgem é a instalação de redes elétricas e hidráulicas, e é possível sim, porque tu faz isso através de eletrodutos, acho que é o nome, tu coloca dentro, e daí tu pode colocar através deles, tu consegue fazer isso no drywall. Aí ali eu coloquei outras coisas também, pode ser escondido tubulações, reparar erro. Outro fator importante do drywall é o ganho de espaço. Ele não é muito grande, mas tu pode chegar a ganhar 5% num espaço, e tipo numa sala pequena isso faz muita diferença, porque a espessura da parede ela é menor. E isso é um ganho, é um ponto positivo em relação à alvenaria. Uh, Outra dúvida também bem importante é se pode pendurar alguma coisa na parede, tipo quadros, TVs. Sim, pode, mas tem que ser em locais específicos. Por exemplo, que nem a gente estava falando na parte estrutural ali, tem que tipo colocar no perfil metálico, por exemplo. Tem que pendurar ali. Aí normalmente as paredes aguentam até 10 quilos. Pode colocar um objeto de 10 quilos ali que ela aguenta perfeitamente. Aí até 18 quilos com um reforço pequeno, tu consegue. E com um reforço maior, se quer pendurar alguma coisa importante, um móvel, por exemplo, alguma coisa na parede mais pesada, tu tem que fazer um reforço estrutural. Aí é importante tu ter um planejamento antes na obra. E isso pode, com esse reforço, tu pode aguentar até 400 quilos na parede, o que é bem interessante. As vantagens do drywall são inúmeras. Alguma delas é que tem um desperdício muito menor do que na alvenaria, onde os resíduos produzidos chegam a 25% na alvenaria, enquanto no drywall não chegam nem a 5%, o que torna muito mais sustentável o produto. O tempo de execução da obra é muito menor, é mais rápido. Apesar da menor espessura, o isolamento térmico e acústico é melhor. Tem uma mão de obra reduzida, tem um ganho de espaço maior, que nem ele disse. As placas são mais finas, resultando em ganho de espaço. Tem uma facilidade na limpeza e, na maior parte, o custo é menor, sendo um método mais econômico. Sobre o custo aí depende bastante da obra, mas geralmente ela acaba sendo o menor custo pelo conjunto de coisas. Por exemplo, a mão de obra reduzida, ela é menor, só que ela necessita de uma mão de obra especializada, o que a gente colocou como desvantagem também. Porque essa mão de obra especializada no Brasil, por exemplo, ela é mais difícil de encontrar. Porque assim, esse sistema nos Estados Unidos e na Europa, ele é uniforme, assim, todo mundo usa. Aqui Só um não, aqui é mais minutinho, difícil. João. Pode falar. É verdade, essa mão de obra, porque o drywall ele é parte do steel frame, né? Do steel frame, que é uma tecnologia construtiva, feito por quadros, né? É utilizado bastante. E realmente a mão de obra aqui no Brasil é um pouquinho rara. Pode continuar. Aí outras restrições, como eu falei, para pendurar objetos, acaba se tornando uma desvantagem porque tu tem que pendurar em locais específicos, tem que saber. E comportamento em relação à umidade, tu tem que ter as placas específicas. Se tu não fizer isso antes, para depois tu corrigir, demora. Não é que demora, mas daí tu vai ter mais trabalho para corrigir isso. E como eu falei já, a necessidade de mão de obra especializada. E a resistência menor em relação à alvenaria naquele sentido não estrutural, mas assim para uma batida mais forte ele acaba fazendo um buraco na parede, por exemplo. E, bom, assim, conclusão é que o preconceito ainda é muito grande aqui no Brasil e esse preconceito ele não é só assim das pessoas, o conhecimento assim, o cliente. Ele é também dos engenheiros, eles falam muita coisa tipo no sentido, não, isso aí não resiste, eles têm muitas visões erradas sobre o drywall. E um pouco de pesquisa ali, ele poderia concluir que o drywall ele é muito eficiente também. Não, eu não diria que ele substitui completamente a alvenaria, que no Brasil deve substituir, mas é uma solução assim para uma obra mais rápida, uma reforma necessária. E eu acho que é isso.